Bom dia, graça e paz, a paz do Senhor. Gostaria de compartilhar com os irmãos de um texto que se encontra lá em 1 Reis, capítulo 2, verso 4, que diz assim: E para que o Senhor confirme a palavra que falou acerca de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem os meus caminhos, andando perante a minha face fiel, com todo o seu coração e com toda a tua alma, nunca mais te faltará sucessor ao trono de Israel. 1 Reis 2:4. Irmãos, na história universal, a ascensão e queda dos reinos e impérios esteve sempre intimamente associada a questões políticas, econômicas, religiosas, espirituais e militares. Quando, porém, falamos do reino de Israel, precisamos utilizar um novo paradigma de avaliação. O paradigma é moral e espiritual. Sempre que o povo demonstrava obediência à palavra do Senhor e a Deus, a nação prosperava. A desobediência, porém, era punida com os problemas internos e externos. Os problemas externos geralmente estavam associados à invasão de território de Israel por uma potência ou nação estrangeira. Ou seja, quando o povo observava a palavra e era obediente ao Senhor e buscava o Senhor, a nação de Israel prosperava e vencia. Quando o povo, porém, caía no pecado, na apostasia, ou seja, em outras palavras, virava as costas para o Senhor, desobedecia a Deus e esquecia-se da sua palavra, Israel perdia e era vencida pelos inimigos. A promessa de Deus foi uma promessa condicionada à obediência. É a obediência que determina a unidade do povo, sua coesão, sua unidade e prosperidade. Primeiro, precisamos estar atentos para nós não moldarmos a nossa fé aos padrões do mundo. Israel havia pecado e eles estavam já copiando os pecados, a idolatria, a apostasia das outras nações. A pressão cultural que enfrentamos é forte e se tornará ainda mais neste século, no terceiro milênio. Os cristãos verdadeiros devem influenciar o mundo e não se deixar serem influenciados pelo comportamento e a cultura do mundo. Foi o que aconteceu com o povo de Israel na idolatria e apostasia. Outra coisa que nós aprendemos com o texto é que nós devemos depender apenas de Deus. Somente Ele é Deus no mundo de misticismo exacerbado, numa religiosidade, ocultismo, em que vivemos, somos assediados por uma cultura religiosa pluralista, que pretende que sirvamos mais de um Senhor. É bom lembrarmos que Jesus nos adverte para o fato de ninguém pode servir a dois senhores. Outra coisa que eu gostaria de compartilhar é que os líderes de um grupo ou nação precisam ser sábios e agir com prudência e com o aval de Deus. Por exemplo, o rei Roboão preferiu seguir os conselhos de pessoas despreparadas
para o exercício do poder. Sabemos o que a sua atitude ocasionou. Salomão, querendo agradar gregos e troianos e as suas concubinas, ele se afastou do Senhor e permitiu a idolatria e o culto aos deuses pagãos. Outra coisa que eu gostaria de compartilhar é que Deus jamais se deixou ficar sem o testemunho da sua vontade. Deus jamais se deixou ficar sem o testemunho da sua vontade. Os profetas foram enviados por Deus para evitar o povo sobre os perigos da desobediência e para chamá-lo ao arrependimento. O Senhor continua falando hoje através dos seus servos, a igreja, cristãos, falando através de nós, de fatos históricos e por meio da sua palavra. Outra coisa que eu aprendo é que Deus, como Senhor da história, governante da história, utiliza povos pagãos, os inimigos do Evangelho, para disciplinar e castigar o seu povo. Nada do que acontece no cenário histórico, por mais difícil que seja a interpretação, escapa no controle soberano de Deus. Israel foi 430 anos no Egito, 70 anos da Babilônia. Ele usou Ciro, aliás, a Bíblia chama de Ciro e Dário de meu servo, ou meu ungido. Nabucodonosor foi o flagelo de Deus, ou o chicote de Deus, segundo alguém disse, um pastor, para disciplinar o povo rebelde, o povo de dura cerviz, de tez obstinada, desobediente. Mas Deus usou desse expediente, deste artifício, dessa que eu chamo de pedagogia divina, para ensinar, disciplinar e castigar o povo. Outra coisa que eu aprendo no texto é que os profetas demonstraram que Deus deseja mais do que boas intenções de nossa parte. Ele quer que mudemos as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Nossa fé deve ser mais do que uma fé verborrágica, ou seja, uma fé só de língua, de palavra. Deve ser uma fé de ação, pois, como diz Tiago 2,17, a fé sem obras é morta. O despertamento verdadeiro, genuíno, leva à adoção de atitudes concretas, não meramente coisas bonitas ou afirmações ou manifestações de êxtase espiritual. O verdadeiro despertamento, o verdadeiro avivamento, conduz a uma mudança de comportamento. Nossa mudança, nossa transformação tem que ser real e significativa. O povo de Israel só entendeu isso quando ele, na apostasia, no pecado, na idolatria, na transgressão, entristeceu o coração de Deus, quando ele cai em si, confessa, se arrepende e volta para Deus. Isto é conversão, isto é arrependimento, isto é metanoia, ou metanoem, ou do hebraico, como eles chamavam os judeus, shub, que é uma volta ao Senhor. Voltaram a buscar a Deus, voltaram a se render
a derramar, a se humilhar diante daquele que é todo-poderoso e santo. Que nós possamos, meu caro ouvinte, dileto amigo, nos humilhar, voltar a buscar a Deus e reconhecer que nós somos totalmente dependentes de Deus, da graça de Deus nas nossas vidas. Que Deus para tanto nos abençoe. Amém.